Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então essa semana a gente vai abrir o nosso roteiro 2, nossa situação de aprendizagem 2, que vai envolver então a doença de Parkinson. A gente vai corrigir SA1 e RA1 e vai entrar então nessa nova patologia, mais uma vez uma doença que não é classificada como síndrome piramidal, nem como síndrome de segundo neurônio, né? A doença de Parkinson exclusivamente vai ser chamada de doença, quer dizer, exclusivamente, né? Uma das doenças extrapiramidais, tá bom, gente? Então eu vou começar a projeção para vocês é, durante o nosso encontro na aula, tá? A ideia, galera, é que a doença de Parkinson seja uma afecção descrita clinicamente, né, como crônica, degenerativa e progressiva do nosso sistema nervoso, que decorre da morte de neurônios produtores de uma substância chamada dopamina, um neurotransmissor, né? E essa dopamina ela é produzida principalmente por neurônios de um lugar chamado substância negra, neurônios dopaminérgicos, tá? Consequência a essa diminuição de dopamina é a diminuição, a consequência é a diminuição das vias, das células produtoras de dopamina dessa via nigroestriatal, que é essa via da substância negra com estriato. Existe uma via chamada via direta do movimento voluntário, onde você, para executar uma ação, né, você faz com que essa via seja estimulada e qualquer interferência que você tenha nessa via, ou porque você inibe um inibidor, ou porque você excita um inibidor, ou porque você inibe um incitador, aí vai depender muito do caminho que você vai estar vendo na via, mas em geral, quando você perde a dopamina, né, nessa via do movimento voluntário normal, você começa a ter restrições, né, limitações, diminuições do arco do ato motor, tá, gente? Então, o que, que vai caracterizar a nossa doença de Parkinson, que tá sendo, já foi descoberto, já foi descrito há muitos anos, né? Pós-mortem, quando você pega o cérebro desses indivíduos com Parkinson, foi descoberto que esses pacientes apresentam, então, uma redução, né, desses neurônios dopaminérgicos, a produção de dopamina estando diminuída, então esses indivíduos apresentam uma diminuição dos seus movimentos voluntários e a sua via direta fica inibida. Né? Então, quando você inibe uma via de movimento voluntário, você começa a não ter mais movimentos voluntários, inclusive passando com rigidez, né? Fica bem paralisado, face paralisado e por aí vai, tá? A gente vai conversar desses sinais é, da doença de Parkinson. Pelo. A dopamina ela tem papel importante no envio de mensagens para as áreas motoras cerebrais e o que está descrito também é que para a pessoa começar a ter os sintomas de doença de Parkinson, é preciso que ela tenha uma diminuição de 80% já dessa produção dopaminérgica na substância negra, tá? Então você está perdendo dopamina, mas está sem sintoma nenhum. Mais da metade da dopamina já não produz mais, mas está sem sintoma nenhum. Quando você perde 80%, ou seja, uma perda muito considerável de dopamina, você começa a exacerbar os sintomas. Existem prevalências aí de Parkinson para mulher e homem. Um dos achados é que a mulher é mais acometida que o homem, mas depende muito da região do mundo, né? Bom, a ideia então, né, é que o nosso cérebro, principalmente os núcleos da base, né, áreas muito bacanas que a gente vai estudar nesse ciclo 2, ai caramba, nesse ciclo 3, esses núcleos da base, então, eles vão conter corpos de neurônios, né, acinzentados no meio da parte branca, no meio do cérebro, corpos de neurônios cinza, que fazem, então, novas comunicações por vias que descem de forma extrapiramidal e que vão associar essas vias às vias piramidais para ajudar a gente a se mexer com voluntariedade, né, mexer de forma correta. O que acontece é que esses neurônios dos núcleos de base se alteram. E aí, ou você tem movimentos involuntários grandes, né, exacerbados, ou você tem restrição dos movimentos. Ou você fica hipocinético, ou você fica hipercinético, beleza? O Parkinson é uma doença clássica onde você vai ter uma redução do movimento voluntário
a gente chama de hipocinesias, bradicinesias, né? Acinesias, ausência de movimento muitas vezes, tá? Tem esse exemplo aí do slide mostrando pra gente, então, que numa condição normal, ó, o neurônio pré-sináptico libera esse neurotransmissor chamado dopamina para fazer sinapse com o neurônio pós-sináptico. Isso aconteceria normalmente com um sinal bem forte. Como você produz menos dopamina, e para você desenvolver a doença já está produzindo menos de 80%, então de 10 você está produzindo 2, uma dopamina. Essa passagem então da informação ali entre o neurônio pré e pós está bem diminuída, né? Como a gente pode ver aqui, tá bom? Bom, os sintomas principais da DP é tremor de repouso, que vai se tratar de um tremor em repouso, que atinge membros superiores, pode atingir também face, pode atingir membros inferiores, pode atingir tronco, mas classicamente nos membros superiores é um tremor de contar moeda, contar dinheiro, né, na verdade, paciente como se estivesse contando notas de dinheiro, tá, gente? E importante, fundamental aí para a gente entender a doença de Parkinson. Esse tremor acontece no repouso. Então, quando o paciente não está usando a mão, ele está ali, ó, tremendo. Se você der uma atividade para ele fazer, ele vai fazer e não vai tremer a mão. Bradicinesia. Brad, prefixo para lento, tá, gente? Então, sem uma dificuldade de iniciação dos movimentos, movimentos lentos, com lentificação na execução, sendo necessário um esforço, por exemplo, para levantar a cadeira, tá? E esses movimentos geralmente são incoordenados, assim, com problemas de coordenação, né, de controle. O parkinsoniano, ele vai ter uma dificuldade muito grande de iniciar o movimento e depois de iniciado, de frear. Ele tem dificuldade de início e de freio. Ele tem dificuldade por causa dessa perda aí dos núcleos de base, tá? E sempre os movimentos são lentos, os movimentos podem ser também curtos, né? De pequenas amplitudes, não alcança mais grandes amplitudes, tá? A gente chama isso de hipocinesia, e lentidão com bradicinesia. Tá? A rigidez musculoesquelética, a gente então deixa de ter aquele tônus normal no parkinsoniano e ele começa a ter então alterações tônicas, tá? O tônus do músculo, né, no repouso tá duro, tá rígido. É igual o que a gente conseguiria ver, por exemplo, que a gente viu lá na clínica, né, naquela senhorinha com AVC, parecido, o braço fica durinho, mas quando você mobiliza, ele não trava e depois abre igual um canivete. Ele vai ter o que a gente chama de sinal de roda denteada. Ele vai travar, 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 destravar, travar, destravar, tá? Parece que o músculo ele relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai. Ele vai igual uma catraca, tá? Quando você faz então os alongamentos para você perceber se tem tônus, que é aquela imobilização passiva que a gente tem que executar, a gente faz isso quando a gente percebe, você começa a perceber que ele vai prende e solta, prende, solta, prende, solta, prende, solta. Igual uma catraca. O nome desse sinal é sinal de roda denteada, é sinal de hipertonia, aumento do tônus, mas não é espástica, tá? Não é de forma espástica. A gente chama de hipertonia elástica, não é. É hipertonia do outro tipo que existe. É hipertonia plástica ou hipertonia rígida, que não, a gente não fala se é 0, 1, 1 mais, 2, né, igual na escala de Ashworth, não, da espasticidade. Na rigidez, né, na hipertonia do parkinsoniano, a gente só diz, tá com hipertonia, tá com rigidez ou não tá. Beleza? Presente ou ausente, tá bom? Não tem graduação. E o quarto item, né, da tétrade, 1, 2, 3, 4 sinais clássicos de Parkinson, que a gente chama isso de tétrade, é a instabilidade postural. Então, para manter a postura do corpo na posição e andar, deambular, ele tem uma grande dificuldade porque ele está deslocando o peso do corpo sempre anteriormente. O centro de gravidade está deslocado para frente. Esse indivíduo, então, ele vai andar como se estivesse sempre catando cavaco, né? Aqueles passinhos pequenos e sempre indo para frente, sem conseguir frear, sem conseguir desviar de obstáculos, tá? O caminhar é difícil, com passos curtos, com cadência aumentada, tá, gente? Com, obviamente, risco de queda alto, né? Então, sinais clássicos: tremor, rigidez, instabilidade postural e bradicinesia. São 4 tétrade, tétrade clássica da doença de Parkinson, tá, gente?
Todas as provas de concurso do mundo caem essa tétrade. Então, entendam ela, tá? Beleza. Sinais principais, né? Que vão aparecer, que a gente se liga, né? Tremor de repouso, né? Tremor é clássico para todo mundo. Ah, tá com Parkinson. Mas esses outros três sinais são clássicos também, tá? Dificuldade de andar e tal. Associados aos sinais clássicos, né? Os quatro, a gente tem sempre micrografia, que é aquele idoso que começa a escrever muito pequenino, tá? Constipação, que está presente como sinal não motor, inclusive alguns estudos atuais relacionam a constipação na juventude como sinais precoces que você vai desenvolver doente de doença de Parkinson, tá? Fizeram um estudo muito grande, imenso, na verdade, né, de anos, inclusive, que avaliaram pessoas na idade adulta, de 30, 40 anos, e depois aos seus 60, 70 anos, e alguns desenvolveram Parkinson, e foi percebido que essas pessoas com 30 e 40 anos já tinham constipação, e essa constipação se manteve na doença de Parkinson, e isso poderia ser um sinal não motor aparente, dizendo que aqueles neurônios estariam degenerando desde a juventude. Enfim, aí tem uma discussão muito grande sobre sinais não motores de doença de Parkinson, para tentar entender o que causaria, né? Até hoje a gente não sabe exatamente qual é a causa. Tem causa genética, então se o pai ou o avô teve, você provavelmente pode desenvolver na sua idade adulta e na velhice, né? Mas não tem nada que vai garantir que você vá ter ou que você não vá ter. Ainda não descobriram nada, nenhuma característica genética, uma doença que simplesmente aparece. E aí o que estão relacionando são alguns sinais não motores que podem aparecer da doença, que são característicos da doença, mas que já apareciam nas pessoas quando eram jovens. Então isso poderia indicar algum sinal ali de curso de doença, tentar evitar a doença, por aí vai, tá? Mas não se preocupem, é constipado, tá? Dificuldade na deglutição, dificuldade para engolir, né? Anemia, super característico também. Hoje em dia, mais do que o tremor, eu reparo muito mais esses sinais, assim. A anemia é a pessoa ter a face sem mímica facial, e aí dos dois lados, não é uma paralisia facial que é só um lado, né? A pessoa ela não tem expressões faciais. Então, é aquele vovozinho que está andando com o olhar sempre centrado para o meio, sempre parado, olhando para frente, te cumprimenta, fala oi, quase não mexe a boca, quase não mexe mais o rosto, não tem mais rugas de expressão ativas, sabe? É sinal clássico de Parkinson, de Parkinson. Fica quieto. E também redução do tom de voz, que a gente chama de hipofonia. É o idoso que geralmente vai falar mais baixo. Ele fala, geralmente, assoprando, como se precisasse botar força para falar. É bem característico. Todos os pacientes de Parkinson que eu atendi na vida apresentavam no fim da história esse sinal. Bom, então, ó, uma ilustração simples de doença de Parkinson, né? Aquela postura encurvada, como a hipercifose cervical torácica, né? Faltas de expressão no rosto, anemia facial, inclinação do tronco para frente, caracterizando a instabilidade postural, pouco balanço e abertura dos braços, tremor de repouso na mão, joelho e quadril flexionado com uma marcha de pequenos passos, tá? Marcha embaralhada e curta. Pode ter tremor na perna, cotovelos e punhos geralmente flexionados, né? Rigidez nessa postura em flexão, tá? Bom, pode acontecer Parkinson por quadro de uso de medicamentos, uso de álcool, por traumatismo encefálico, né? Por encefalopatia, por vírus, por doença de endócrino, do sistema endócrino, né? Da tireoide e outras doenças. Sempre que isso acontecer, a gente chama esse doente, então, que ele está apresentando parkinsonismo. O que seria o parkinsonismo, galera? É a pessoa que tem sinais de Parkinson. Tremor, rigidez, bradicinesia, estabilidade postural, anemia, micrografia, todos os sinais, mas não tem doença de Parkinson. Porque a doença de Parkinson, para ela ser doença de Parkinson, não tem nenhuma causa. A pessoa simplesmente desenvolveu. Você descobre que tem um tumor, que a pessoa fez um AVC, que a pessoa usou droga e aí causou aquilo. Qualquer acontecimento que tenha uma causa para aquele neurônio dopaminérgico parar de produzir a dopamina, aí a gente chama esse doente que ele está apresentando parkinsonismo. Tá? Então, qual é a diferença de parkinsonismo e doença de Parkinson? Parkinsonismo é quando você tem todas as características do Parkinson com causa específica. Doença de Parkinson. Você tem todas as características de Parkinson, mas não tem causa nenhuma no cérebro dele. Simplesmente está tendo uma diminuição de produção de dopamina.
tá? Bom, depressão e demências estão associadas na doença de Parkinson, porque você acaba também reduzindo outros transmissores, não só a dopamina, né? E esses indivíduos, eles geralmente ficam é, conscientes, né, do que está acontecendo, teoricamente não perde cognitivo, né? Ele vai ter uma doença mais motora, e isso faz com que ele se afaste da sociedade, se afaste da família e comece um quadro depressivo, tá, gente? É bem comum cursar com depressão. E aí, enfim, também tem uma questão fisiológica, ele também tem menos produção de neurotransmissores. Bom, na população idosa que acontece o Parkinson, os medicamentos indicados quando se diagnostica, né, são medicamentos derivados de dopamina. É você tomar um remédio que vai substituir a dopamina que parou de ser produzida, para você, naquele momento que você toma o remédio, naquelas horas seguintes, você ficar, então, com movimentos mais ativos, né, e conseguindo desenvolver suas atividades, tá? Existe também a utilização de implantes cerebrais com eletrodos lá nos núcleos subtalâmicos, para tentar, então, né, produzir estimulação da região que estaria inibida. Esse tratamento também está sendo, né, utilizado para quem tem intolerância a medicamentos e cursa aí, então, também com uma melhora para o parkinsoniano. O tratamento medicamentoso vai tentar restabelecer a função dos neurônios, né, produzir dopamina exógena, né, de fora do corpo para dentro. Parkinsonismo ou síndrome parkinsoniana é a forma clínica incompleta, que é um quadro secundário a outro fator, né? Beleza, galera, é isso. Na quinta-feira, então, a SA de vocês envolve que vocês assistam um filme. Então, eu espero que vocês assistam. É o filme Tempo de Despertar, é um filme incrível, tá? Todo mundo consegue procurar por aí, hackear ele. Gabriel, confio em você, você que é bom de computador, arranja pra gente aí. Geralmente na sala eu passo esse vídeo. Se vocês tiverem muita dificuldade de encontrar, eu vou ver se eu consigo baixar, qualquer coisa a gente assiste na quinta, tá? Vocês ficam assistindo aí comigo na aula, depois a gente discute. O importante é a gente conversar na quinta, que eu queria muito falar sobre tratamento desses doentes. A gente vai ter que saber tratar tremor de repouso, bradicinesia, rigidez e instabilidade postural. Para os 4 sinais, a gente tem um tipo de tratamento, mais de um tipo de tratamento indicado, tá? Então assistam o filme, façam a RA, respondam a SA, que a gente vai conseguir corrigir essa SA aí na quinta-feira, tá bom? Sobre a introdução a Parkinson, acho que a gente falou tudo que a gente tinha que falar. A RA está bem direitinha, vocês vão entender a via motora dos movimentos, entender aonde entra a dopamina, por que ela inibe o inibidor, que história é essa. E a gente conversa. Na quarta vai ter o Alexandre com quiz de Parkinson, e na quinta a gente tem aula, tá bom? Amigos, fiquem bem, se cuidem, a gente se fala.